Olá, professores, para quem está nos assistindo de manhã, a gravação, um bom dia. Para quem está nos assistindo à tarde, uma boa tarde. Para quem está nos assistindo à noite, uma boa noite. Para mais um momento de estudos do programa de recuperação e aprofundamento, tá bom? Do material Aprender Sempre, né? Então, aqui nós estamos, eu gosto sempre de explicar, de contextualizar o momento que nós estamos. Nesta gravação, eu estou conversando com professores do oitavo ano, né? Eu sou Rosana, professora de matemática, aposentada da rede, fui formadora também, fui PCNP durante muitos anos da rede estadual de São Paulo, e é um orgulho muito grande estar aqui com vocês para esse momento de estudos, né? Vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma senhora de 63 anos, eu sou branca, tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, uso um óculos meio rosado, estou com um batom, passei um batomzinho vermelho, uso uns brincos pequenininhos de pérola, eu estou vestindo hoje um macacão preto, estou sentada atrás de uma escrivaninha, e atrás de mim eu tenho uma porta de madeira fechada, tá bom? E eu agradeço bastante, né, sempre os profissionais de Libras, que estão sempre aí nos agraciando, né, com a presença e nos auxiliando nesse momento de formação, tá bom? Então, em primeiro lugar, né, sempre eu falo para vocês, que momento que nós estamos? Nós estamos na semana B do ATPC. O que é essa semana B do ATPC, do Programa de Recuperação e Aprofundamento? É a semana que eu finalizo o que eu comecei na semana A, na semana passada. Então, na semana passada, vocês assistiram e tiveram, né, depois que vocês assistiram a gravação, vocês tiveram mais 45 minutos para discutir o início da sequência 5, que nós estamos falando agora de quem? Do segundo bimestre. Então, nós vamos trabalhar a sequência 5, depois a 6, depois a 7, depois a 8, no decorrer desse bimestre. Então, hoje, nós estamos complementando o que foi falado na semana passada, na semana de etapa, onde vocês estavam com os vossos pares, de sexto até o nono ano, e o ensino médio com o ensino médio, conversando sobre essa sequência didática. Foi dado um embasamento mais teórico para vocês, né? E hoje a gente vai continuar a discorrer sobre, a conversar sobre o que a formação de etapa iniciou. Então, esse momento de agora é o momento da semana B. Após vocês assistirem a essa gravação, né, vocês finalizam o plano de desenvolvimento da SA5, tá certo? Nós vamos colocar aqui, vocês me permitem, que depois quase a gente não consegue se ver, o nosso PowerPoint, né, que vai trazer aí, ao longo desses minutos que nós temos de estudos, que vai trazer aí para nós o material aí que a gente vai estar discutindo, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, como sempre, deixa eu fechar aqui bom, depois eu mostro. O que eu gosto sempre de convidar vocês? A buscarem o material. Qual é o material que nós estamos trabalhando? Então, nós estamos trabalhando, eu tenho aqui em mãos, depois eu vou abrir aqui com vocês, com o livro do estudante, tá? Então, estou lá na sequência 5 do livro do estudante do oitavo ano. Vocês podem também acessar o material digital, o caderno do professor, que vocês têm aí disponibilizado. Se alguém tiver também o caderno do ano passado, ele teve poucas alterações, pode também acompanhar por ele, que é o caderno do professor. Então, a gente solicita que vocês busquem esse material, tenham sempre na mão uma caneta, um bloquinho, para que vocês já possam ir fazendo o quê? As anotações. Ou se vocês já começaram semana passada, quando eu fiz a formação, né, quando nós discutimos um pouco na formação da semana A, que é de etapa, vocês já fizeram algumas anotações.
e agora a gente vai dar continuidade a elas, tá bom? Eu gostaria de colocar assim para vocês que procurem no repositório, né? Todas essas gravações, elas ficam disponibilizadas no repositório do Centro de Mídias. Então, que vocês busquem no repositório do Centro de Mídias, né, essas gravações, tá? Nós já, na semana passada, nós já apresentamos um caminho para vocês, em relação a onde vocês podem encontrar todas as gravações, as anteriores, né, do primeiro bimestre, e depois, caso vocês percam algumas dessas gravações do segundo, vocês podem ir lá no repositório e assistirem e buscarem esses PowerPoints que também estão disponibilizados. Então, o objetivo hoje, né, dos nossos estudos de hoje, né, é olhar um pouquinho para que a formação de etapa conversou, né, que foram alguns conceitos e ideias que nós discutimos, é olhar para a sequência de atividade 5 e a gente dar continuidade num tema que nós iniciamos lá, que era falar sobre os números racionais. Então, na etapa, nós já começamos a falar de alguns obstáculos quando eu introduzo para os estudantes, quando eu saio de um campo, quando eu saio do campo, do conjunto dos naturais, dos inteiros, e passo para uma outra representação, que é a representação que são os números racionais, na representação fracionária, na representação decimal, na representação percentual, na representação figural. Então, nosso tempo aqui ele é curto, mas a gente vai tentar conversar com vocês um pouco sobre isso, tá? Os nossos assuntos nunca ficam esgotados aqui. Após a nossa conversa aqui, né, após essa conversa, se debrucem em cima com os vossos pares e continuem, busquem mais teoria, né, para que dê para vocês um suporte, né, maior do que a gente está discutindo aqui, tá bom? Aprofundem esses estudos, que a gente está plantando uma sementinha aqui, para que vocês aprofundem esses estudos nas ATPCs, tá bom? Vamos retomar um pouco a pauta de etapa. Lá na etapa, o que a gente conversou, né? O que a gente discutiu um pouco para este bimestre? Esse bimestre, nós vamos conversar um pouco sobre alguns conhecimentos docentes que nós, professores, precisamos ter, ou que já temos, tá certo? Então, a gente vai pensar um pouco nesses conhecimentos docentes que nós, né, para que a gente possa ensinar matemática, que a gente tem, né? Então, segundo um autor chamado Lee Schumann, né, lá nos anos 1986, nas suas pesquisas, ele fala do conhecimento dos docentes, mas de todos os docentes. Então, ele fala que nós precisamos, enquanto docente, ter conhecimento de quem? Do conteúdo, que a gente precisa ter o conhecimento didático do conteúdo, como ensinar esse conteúdo, que nós precisamos ter o conhecimento do currículo vigente, né, para que a gente possa ensinar, né, e isso a gente já se debruça bastante, a gente estuda bastante, né, o currículo, né, a gente estuda bastante uma didática para desenvolver esses conteúdos matemáticos, né, ou objetos de conhecimentos matemáticos, né, e ele fala desse conhecimento conteúdo. Aí vem uma outra pesquisadora de Michigan, né, que é a Deborah Ball, ela fala, bom, o professor Lee Schumann, ele traz o estudo para todos os professores. Eu e meu grupo, ela tem um grupo de estudos, né? Nós vamos começar a fazer um trabalho olhando para os conhecimentos do professor de matemática. Então, por isso que ali ela chama conhecimento do conteúdo da disciplina de matemática. E ela olha para um outro canto que ela fala conhecimento pedagógico do conteúdo matemático. Então, a Deborah Ball, junto com uma equipe toda, né, ela começa a estudar esses conhecimentos, tá? Vocês podem encontrar artigos, teses, né? Nós temos aí umas pesquisas bem bacanas, né, que falam desses conhecimentos. Quando a Deborah Ball, ela
ela traz essa outra ideia, então ela fala que nós precisamos, né, os professores de matemática, eles têm que saber qual a diferença do conhecimento comum do conteúdo, qual a diferença do conhecimento especializado do conteúdo. Ela fala de um outro conhecimento que é o horizontal do conteúdo. Ela traz agora os didáticos, que é o conhecimento do conteúdo e estudantes, tá? Ela fala do conhecimento do conteúdo e do ensino, e ela fala também do conhecimento do currículo. Então, no decorrer desse nosso segundo bimestre, né, nós vamos conversar sobre, a cada sequência, a gente vai trazer para discutir um conhecimento, tá certo? Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Qual é a diferença, então, do conhecimento comum, do conteúdo, né? Então, ela diz que aquele conhecimento que todas as pessoas que passaram por um banco da escola têm. Um exemplo, assim, bem, né, bem simplista, é uma pessoa vai numa loja, né, e tem um desconto de 10% em cima de uma compra que ela vai fazer. Então, ela consegue olhar e falar, então, 10% sobre R$ 50 é R$ 5, então eu vou pagar. Então, esse ela chama de conteúdo comum. E o conhecimento do especializado do conteúdo é aquele que só quem ensina matemática é que tem. Então, quando eu falo de porcentagem, eu especialista, né, esse conhecimento especializado que eu, professor, tem, então eu já faço eu atrelo ele a quem? Eu já atrelo a representação dos números dos racionais, na representação fracionária, na representação decimal, na representação percentual. Então, eu tenho esse conhecimento que possivelmente essas outras pessoas, né, que aprenderam matemática, às vezes não têm. E eu, professor, preciso ter esses conhecimentos, né? Eu tenho esses conhecimentos, né? Porque eu tenho que fazer o quê? Uma ligação, quando eu vou ensinar porcentagem, por exemplo, né? Qual a ligação que ela tem dentro do conjunto dos números racionais, com todas as características que tem o conjunto dos números racionais, tá? Aqui, nós também trouxemos um pouquinho, só uma fala, né? Quando a gente fala desses conhecimentos especializados, nós precisamos sempre, né, prever quais são os erros dos estudantes. Quando eu planejei a minha aula e proponho uma atividade, eu já preciso pensar nos possíveis erros que os estudantes eles têm em relação àquele objeto matemático que eu estou estudando. E de que forma eu posso fazer a intervenção para que eles não tenham mais aqueles erros. Então, os erros dos estudantes, eles são, como ela fala que essa autora, né, segundo Costa, é de suma importância para que eu possa fazer o quê? As intervenções. Porque é através do erro que o meu aluno, ele vai mostrar, né, sinalizar o que ele sabe, né, para que eu possa agir, né, e ajudá-lo a aprender aquele conteúdo. Então, a gente colocou aqui quais são os fatores que impactam, né, na compreensão dos números racionais. Vocês até já devem ter, vocês fazem isso, né, vamos supor, por que o aluno, quando eu peço para o estudante calcular 2/3 mais 1/4, tem muito estudante, 2/3 mais 1/4, tem muito dos meninos que eles colocam que é 3/7. Eles somam numerador com numerador, denominador com denominador. Vocês já viram muito isso na sala de aula, eu também, enquanto professora. Mas aí, na cabecinha deles, eles falam, bom, na multiplicação, 2/3 vezes 1/4, eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. E eu, professor, preciso, nas minhas aulas, né, colocar como explicar para eles o porquê
que na multiplicação funciona dessa forma e na adição funciona de outra forma. Então, esses conhecimentos especializados que só nós, professores, que ensinamos matemática, que temos, tá? Vamos lá. A nossa segunda parte, então, eu gostaria que vocês estivessem aí bem na ideia de vocês, que nós estamos no segundo momento da ATPC, que é o ATPC com os professores do 8º ano, que é a semana B. E hoje a gente está finalizando um trabalho que a gente começou na semana A, que foi estudar a sequência de atividade 5. Para esse bimestre, nós estamos, para esse bimestre, olhando para alguns conhecimentos necessários, especializados, do professor de matemática. Então, a gente está fazendo algumas reflexões sobre, né? Por isso que é bacana a gente poder estudar, né? Eu tenho estudado bastante sobre esse tema, já estudei no passado e agora estudando para fazer esse nosso momento de estudos, né? E aí eu percebo o quanto eu não sabia em relação a para falar sobre esses conhecimentos, né? E o quanto é importante refletir sobre eles, tá bom? Aí eu trago aqui para vocês a SA5 do 8º ano, né? Se vocês pegarem aí o material de vocês, eu gostaria que vocês... Deixa eu dar uma paradinha aqui, ver se eu consigo dar uma paradinha. Se vocês pegarem aí, ó, pessoal, o material do Aprender Sempre do 8º ano, tá vendo? A gente tem de todos os anos. Esse aqui é o caderno do estudante. E se vocês forem lá na página 169 do caderno do estudante, nós estaremos olhando para a sequência de atividade 5. Eu estou falando do caderno do estudante, que certamente vocês têm em mãos. Então, é essa sequência, são esses objetivos que estão aqui no decorrer dessas 8 aulas, são aulas duplas, né, que cada uma tem os seus objetivos, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre a habilidade que está por detrás disso, dessa sequência, tá? A gente já vai conversar um pouquinho. Busquem aí o caderno, né? Tem um lapisinho, vão fazendo as anotações aí para que vocês já possam pensar terminar esse planejamento, né? Em relação ao desenvolvimento dessa SA, tá bom? Então, eu vou voltar aqui novamente para o nosso PowerPoint. E aí, qual é a habilidade essencial? A unidade temática é números. Eu estou trabalhando aí no campo numérico, no campo de números, que é ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Interessante aqui que se eu olhar só para a habilidade, mas é um problema que envolve o quê? Né? Então, se a gente vai precisar olhar para quê? Para o objeto de conhecimento matemático. O que o objeto de conhecimento matemático fala? Eu trabalho com fração e seus significados. Olha as ideias aí de fração e significado que nós devemos trabalhar com os estudantes, né? A de parte inteiro, razão, quociente, tá? Então, aqui a gente hoje vai discutir um pouquinho também sobre essas ideias, porque às vezes a gente conversa com os meninos, né, com os estudantes, e eles têm uma ideia de parte todo, fração como parte todo, fração como parte todo, mas as outras ideias, né, de fração, eles não conseguem identificar. Quando ela aparece, parece que ela é uma coisa à parte, que aquilo não é fração. Quando aparece com a ideia de razão, quando aparece com a ideia de quociente, quando aparece com a ideia de operador, e aqui a gente vai conversar um pouquinho. Então, aqui os processos cognitivos que estão envolvendo essa habilidade, os estudantes precisam saber ler, interpretar e resolver, né? Aí um dado problema que ele usa diferentes algoritmos quando eu trabalho com esse objeto de conhecimento, né? Com esse conteúdo matemático que está aqui. Se vocês olharem aí, deixa eu pular aqui, as nossas aulas, elas estão divididas em duplas, né? As aulas 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. As aulas 1 e 2, se vocês olharem aí no caderninho de vocês, ela chama números racionais como representá-los. Então, aqui, a gente trabalha com a forma, como representar os números racionais positivos na forma fracionária e decimal, tá lá, ó, lá no objetivo da aula, tá vendo, ó?
tá? Estabelecer a relação entre os números racionais positivos expressos na forma fracionária e decimal, passando de uma representação para outra. Como eu já comentei, e nas formações, nós precisamos ficar muito atentos, enquanto professores, porque para os estudantes, passar do conjunto dos números naturais para o conjunto dos racionais é um desafio muito grande. Como nós comentamos na formação de etapa, tá? Na formação de etapa, a gente comentou sobre isso. Quando a gente pergunta para um estudante, às vezes não precisa falar, mas para o sexto ano, para o sétimo, eu já perguntei até para os meninos do médio, quem é maior, né? Um terço ou um meio? Como eles têm ainda enraizado neles, né, do conjunto dos naturais, que o 3 é maior que o 2, com certeza eles vão falar que um terço é maior que meio. Vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês estão na sala de aula todos os dias e se deparam com esses problemas, né, com esses erros, né? E aí cabe a nós, né, professores, olhar para esse campo, né, que é dos racionais, que a representação agora dela é diferente. Como um meio é igual a 2/4, que é igual... Como essas frações equivalentes representam o mesmo número? Então, isso para os estudantes é muito difícil, né? É a mesma coisa como eu comentei. A gente pergunta para eles, quem é maior? 0,5 décimos ou 5 décimos, né? Ou 0,25 centésimos. Como 0,25 tem mais números, eles vão falar que o 25 é maior que o 0,5, né? Então, eles têm essas dificuldades que nós sabemos, nós temos vários estudos, né, que falam dos racionais, estudos bem bacanas, né, que a gente pode combinar aí com um grupo, né, de professores para estar estudando sobre, né, os racionais, esse conjunto, porque é tão, às vezes, difícil para o estudante, porque tantos erros para o estudante quando a gente começa, quando eles estão trabalhando no campo dos naturais, dos inteiros, vocês estão aí desse lado, vocês devem estar fazendo assim com a cabeça, que eu estou fazendo o 5 com a cabeça. Quando eles estão trabalhando com esses conjuntos, eu acho que eles têm, né, um sucesso maior. Mas quando a gente já começa a passar os racionais, depois vem os irracionais, né, nós sabemos que nós temos sérios, assim, desafios, tá bom? Então, aí nós temos uma aula 3 e 4, se vocês estiverem seguindo aí o caderninho, né, o caderno, ela fala de associar uma fração, ela trabalha com fração imprópria e números mistos. Será que isso é fácil? Né? Será que vocês vão falar para mim, Rosana, mas eles já deveriam saber. Quando eles chegam no 8º ano, eles já deveriam saber, porque 6º ano, 7º, mas se eles não souberem, né, cabe aí a nós olharmos, né, para aquela habilidade que está posta aqui, que é uma habilidade do 8º ano, né, que a gente traga para eles a discussão de que são números, frações impróprias, números mistos, tá bom? Aí vocês têm aí algumas atividades, né, que trazem, que abordam, né, isso. Aí vocês olham para as aulas 5 e 6, que ele chama de frações interessantes, que ele vem trabalhando aí, né? O que são frações próprias, o que são frações impróprias, quais frações são aparentes, quais frações são as equivalentes, né? E aí ele vem trazendo uma discussão aí para os estudantes, né? Ele dá nessas atividades, ele dá uma série de números racionais expressos na forma de fração, e ele pede que os meninos respondam e justifiquem a resposta, que venha a ser uma fração própria. E eu, professor, né, na minha aula, tenho que trazer isso para a discussão, né, para que possa auxiliar os estudantes aí na compreensão sobre fração, os números racionais. E o último, a aula 7 e 8, é onde a gente utiliza, onde usamos os números racionais. E se vocês estiverem folheando aí o caderno,
vocês vão ver que hoje nós vamos discutir aqui, tem algumas atividades, né, aonde é interessante, vamos supor, na medida de um terreno que ele dá aqui, de um canteiro, para plantar legumes, né, ele traz esse exemplo, aonde ele usa aí os racionais, né, onde ele fala da área desse terreno, ele fala do perímetro, né, a gente aqui está trabalhando na unidade temática números, só que ao mesmo momento, eu, professor, quando eu trabalhar essas atividades, eu vou para um outro campo. Quando eu falo de área, eu vou para grandezas e medidas, né? Então, as unidades temáticas, elas não são estanques. Ah, eu falei de números, agora eu fecho a casinha, né? Eu envolvo outras unidades temáticas. Posso até, quando eu falo de área, envolver quem aqui? Álgebra, né? Quando eu trabalho com grandezas e medidas, quando eu trabalho com área, eu envolvo álgebra. Eu envolvo a unidade temática, grandezas, que eu, professor de matemática, eu sei, porque é o meu conhecimento sobre a minha disciplina, especializado da matemática, tá? Nós temos sempre mostramos esse movimento metodológico aí, tá bom? A gente sempre coloca o iniciando, desenvolvendo e finalizando. Se possível, façam a leitura nos cadernos, né? Que esse movimento tem dentro do material do professor, tá? Que sempre nos dá algumas dicas, faz com que a gente pense algumas coisas que às vezes a gente não tinha pensado para planejar o desenvolvimento dessa sequência, tá? Então, ele deixa aí algumas sugestões. E aí eu trago uma atividade que é a atividade de frações interessantes, se vocês pegarem aí, está na página do estudante, está na página 177, e na do professor está na página 155, né? Então, ele pede aí para que a gente observe essas figuras, né? É uma atividade de observação, e eu, professor, quando proponho esta atividade, com que eu estou trabalhando? Estou trabalhando aí com fração no número racional representado aí na forma de fração. E quais serão as dificuldades dos estudantes? E aí é uma coisa que eu deixo aí para vocês. Por que será que os estudantes terão dificuldades, né? Aí a resposta que espera aqui dos estudantes, né, observe as figuras, a soma das frações representadas nas 4 figuras, né, considerando as partes coloridas, então, eu preciso saber em quantas partes a primeira linha ali, pintadinha de amarelo, está, então, estava em 8 partes, eu peguei 2, né? E assim sucessivamente. A que tem verdinho, de 16 partes, foi pintada 4, né? Vocês olhem onde está em azul, de 4 partes, eu peguei um quarto. Na outra, de 12 partes, eu pintei 3 dozeavos. E aqui que eu falei aquilo com vocês. Pode ter estudante que falou, ó, eu tenho que adicionar, e ele não percebe aí, né, que 2 oitavos, 4 dezesseisavos, 1 quarto, 3 dozeavos, né, todas as frações representam quanto? 1 quarto. Então, se ele fizer 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto mais 1 quarto, ele vai encontrar quem? Um inteiro. Então, quando eu proponho isso, eu, professor, preciso pensar, bom, meu aluno vai errar onde? Né? Ele vai saber identificar, ele vai conseguir representar que onde tem ali pintado de amarelo, eu tenho um inteiro, que eu peguei 2 partes. Né? Então, eu preciso conversar com o meu aluno, pensar, eu, professor, quando eu planejo essa atividade, todos os obstáculos que eles terão para resolver essa atividade. Aqui eu tenho uma outra atividade, que ela vem falando sobre onde usamos os números racionais. E aqui ele traz um quintal, né? Ele é um desenho. Desculpa, pessoal, fui tomar um pouco de água. Eu falo muito, né? Aqui a gente tem um desenho, tá? E fala que Kleber fez em seu quintal um canteiro para plantar legumes, sinalizando com a cor verde, conforme a imagem.
Então, ele está pedindo aí, qual fração irredutível representa a área do canteiro em relação à área do quintal, tá? Então, aqui, o meu aluno, ele precisa saber o quê? O que é uma fração irredutível, tá? Então, a gente precisa pensar, será que meu aluno já tem esse conhecimento? Onde ele vai errar ao realizar esta atividade? Então, eu, professor, já faço, quando eu olho para a atividade, já faço um levantamento, quais são os outros conteúdos que estão relacionados aqui. O que ele precisa saber sobre para resolver esta atividade, né? E aonde ele pode errar, tá? Como aqui tem uma observação que é importante, professor, que os estudantes sejam encorajados sempre a argumentarem como chegaram ao valor, né? Porque às vezes os estudantes eles erram e eles têm vergonha de dizer como eles fizeram. E é importante a gente questionar, mas como é que você fez? Né? De que forma você pensou para fazer isso? Por isso que o registro é importante. Vocês podem estar falando aí, ai, Rosana, é tão difícil fazer com que eles registrem. Por quê? Porque a gente sabe que quando está registrado, a gente vê o erro fácil. E muitos dos estudantes têm essa coisa do erro como uma coisa ruim. Nós tivemos isso, né, no nosso processo de escola, né? Nossa, eu chorava até quando era criança, que estava na escola, quando errava, a professora colocava um errado enorme, um X enorme, assim, no meu caderno, né, e dizia, está errado, né, só que eu não sabia aonde estava errado, aonde eu errei, né, e era sempre uma coisa ruim, o erro sempre foi uma coisa ruim, nós precisamos trazer o erro para estar nos ajudando para redirecionar, né, o nosso trabalho. Vamos lá? E aí a atividade continua, tá? A gente tem aí uma atividade falando, sabendo que cada retângulo da malha tem um valor de comprimento, de largura, pede para que calcule a área. Vocês percebam que eu estou trabalhando aqui com números decimais, né? Os racionais na representação decimal, aonde eu tenho que calcular quem? A área. Se o menino também, se o estudante também não souber calcular a área, ele também não vai conseguir fazer a relação que existe da área, se ele não souber ali olhar e ver o que vem a ser a área, ele também não consegue realizar a atividade. Nós temos aí um outro entrave quando a gente trabalha com perímetros. Quantos estudantes confundem o perímetro com a área? Porque não está definido na cabeça deles o que vem a ser, eles se confundem, eles não conseguem fazer essa relação. E aí, né, cabe a nós pensarmos, né, estratégias, eu sei que é uma tarefa árdua, para todos nós, é uma tarefa muito árdua, para nós, professores de matemática, né, como eu trazer um objeto matemático, né, em relação, vamos supor aqui, a área, perímetro, de que forma eu vou ensinar? Às vezes, eu só mostro fórmulas. Fórmula pela fórmula, a gente sabe que a gente não aprende, né? Nós precisamos, às vezes, trabalhar com coisas mais concretas, se for possível. Nem tudo na matemática dá para virar concreto, como nós sabemos, tá? Mas aqui eu preciso pensar. Você falar, Rosana, é fácil falar pensar. Pensar, como esses dias eu vim fazendo aqui, né, com alguns colegas, né, estudar, né? Tem coisa em matemática que eu nunca pensei qual era a dificuldade do meu estudante. Eu simplesmente falava, aquilo está errado. Mas está errado por quê? Aonde ele errou? E aí agora, né, estudando, uns professores que eu tive há pouco na universidade, que eu fiz um curso, eles falaram, olha, Rosana, está errado por causa disso. Aí eu comecei a refletir sobre. E a gente refletir é bem bacana, sabe? Eu acho que isso, e com os nossos pares, melhor ainda. Então, nós temos aí as atividades. Quando vocês forem planejar, pensem quais são os objetos matemáticos que estão envolvidos, o que o aluno precisa, o que ele sabe sobre e o que ele precisa saber sobre, tá bom? O nosso terceiro momento, né,
que nós temos aqui, eu vou passar rapidamente, porque o nosso tempo é curto, é falar para vocês, né? Deixar aí uma sementinha, né? Vocês sabem, né, da resposta, mas assim, além do significado de parte todo, quais outros que nós conhecemos, né? Então, eu deixo aí para vocês estudarem, né? Para vocês discutirem com os estudantes, aquilo que eu falei no início, que o parte todo é aquele quando eu preciso fazer o quê? Ó, um chocolate, ele foi dividido em 5 partes iguais, eu tinha um todo, e eu comi 2 delas. Então, eu tirei aquelas 2 partes vermelhas, né? Então, ali, comi, portanto, 2/5 desse todo. Então, aqui é quando eu trabalho com a parte todo, que eu trabalho com aquelas situações de pizza, de chocolate, isso os alunos trabalham bastante. Professores, né, a gente também, às vezes, na sala de aula, também exaustivamente trabalha com essa ideia. Só que eu tenho também a ideia de quociente. Um número racional positivo pode ser usado para representar o quociente de 2 números quaisquer, em que o segundo, né, a parte, o B não pode, tem que ser diferente de 0. Então, aqui a gente tem um exemplo. Dividir 5 folhas de papel para 3 pessoas. Eu tinha 5 folhas de papel e dividi para elas, para cada uma, né? Eu dividi em essas folhas, né, para essas 3 pessoas, essas 5 folhas para essas 3 pessoas. Aqui eu tenho uma outra ideia, de divisão, mas está representado ali como? Por forma de uma fração. Aqui também estava representada por forma de uma fração, o 2/5, quando eu trabalhei em parte todo. Aqui, quando eu falo dessa ideia de quociente, lá nos 5/3, também está trabalhando uma fração na forma com a ideia de quociente. Aqui, na forma de razão, nós utilizamos muito razão, né? Muito, 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 né? Essa ideia de razão. Como eu tenho um exemplo, 2 de cada 3 habitantes tem de uma cidade são imigrantes. Então, a razão é de 2 para 3. Aqui aparece 2/3, né? Aparece uma fração com a ideia de quê? De razão, tá? Aqui eu tenho um outro, mais 2 ideias, né? Que é a de operador, que é bem interessante aqui, né? Que fala que, por exemplo, né? Que a gente dá o exemplo. Porque qual o número que eu multiplico por 2, que ao multiplicar, devo multiplicar 3 para obter 2, né? Então, eu tenho que multiplicar pela fração 2/3, para que eu obtenha, se eu multiplicar 2/3 por 3, eu vou obter quem? 2. E aí eu tenho a ideia de operador, de uma transformação, como está escrito, faz um papel lá em cima de transformador. Aqui eu tenho um outro de medida. E eu trabalho, parece que essas coisas, às vezes, não conectadas. Uma coisa é uma coisa, outra, né? E eu tenho que trabalhar essas ideias conectadas. Não que eu fale assim, olha, meninos, hoje a gente vai trabalhar medidas e vamos usar essa ideia. Não, os meninos precisam ir associando essas ideias de fração dentro, né, desse universo dos números racionais, como a de medida. Quando a gente fala 1/4 de um litro do litro de leite, né, que é 250 ml, que corresponde a 250 ml, aqui a fração também aparece. Então, a gente só trouxe um pouquinho para discutir com vocês, né, rapidamente, peço desculpas, porque o nosso tempo, ele voa, né, e agora eu vou trazer para vocês aqui uma atividade, né, que nós recortamos, né, olhando. Aqui o aluno ele tem que fazer esta atividade, que ele tem não, né? Está proposto no material. Eu, professor, vou olhar para essa atividade. Essa atividade, ela é a atividade 1 da página 169 aí do caderno do aluno, onde aí a gente tem alguns números, né, escritos, e a gente tem que dizer se ele é um número quais os números a seguir são racionais, né? Então, aqui eu também preciso pensar sobre, né, esses números, para que os alunos consigam identificar se eles são racionais ou não, tá? Eu vou ter que passar mais rapidamente, que eu só tenho mais 5 minutos para conversar com vocês. Agora eu convido todos vocês, né, a
irem com os vossos pares para um momento muito importante, que é a continuação da ATPC. Vocês estão terminando de assistir a gravação, faltam 5 minutos só, e aí vocês vão se debruçar em cima com os vossos pares para fazer o quê? Para fazer, se possível, né, a finalização desse estudo que começou na semana passada. Então, revejam o que na semana passada foi proposto, né? Semana passada nós sugerimos que vocês olhassem para essa sequência 5, que vocês estudassem as atividades que estão postas, olhassem os objetos de conhecimento que ali estão, quais eram os possíveis erros, né? Como eu coloquei ali, ó, reveja os registros elaborados por vocês, professores, sobre as recomendações sugeridas na formação de etapa, quais eram? Quais eram os erros mais comuns quando os alunos fazem essas atividades? A partir do nosso conhecimento, do conhecimento especializado do conteúdo, quais eram as estratégias que podem auxiliar os estudantes na compreensão desses objetos propostos da SA5? Que a gente fizesse uma seleção de atividades, de outros materiais que possam auxiliar na compreensão dos números racionais. E hoje a gente sugere que vocês busquem, caso vocês não tenham feito isso, que vocês façam, né, que aqui é só umas recomendações, umas sugestões, e que vocês pensem, né, sobre o que conversamos hoje, se debrucem. Nós vamos deixar aqui nos referenciais teóricos alguns trabalhos, né, artigos, teses, dissertações que vocês podem ir buscar sobre. Eu sei que aqui não é só professor do 8º ano que está nos assistindo, às vezes nós temos também nos assistindo PC, PCA, PCG, aquele o PCAI, né, que fala. Então, nós temos vários professores PCNP que estão nos assistindo, né, que às vezes querem se aprofundar no que nós estamos falando, para poder olhar para as sequências, né, que a gente está sugerindo aqui para a gente olhar para a sequência. Então, pessoal, um lembrete, na semana A tem a gravação, vocês assistem a gravação de etapa, aonde vocês são convidados a dar início ao estudo da sequência que nós estamos falando, hoje da sequência 5. Depois, na semana B, que é essa que nós estamos hoje, vocês finalizam o que vocês começaram na semana A, o estudo da semana A. Nós trazemos aqui o que nós estudamos no nosso encontro, retomamos as principais ideias, olhamos para o material e conversamos um pouquinho sobre os números racionais. Deixamos aqui as nossas referências, nós temos aí algumas referências que vocês podem se debruçar para estudar, que são os conhecimentos especializados do professor de matemática, de acordo com a nossa... com o nosso referencial, que é o primeiro aí, que é a Débora Boll, mas a gente traz do Schumann, a gente traz os nossos materiais do Estado de São Paulo. Eu gostaria aí de agradecer a todos vocês, vou passar aqui e vou me despedir de vocês, porque o meu tempo acabou. É uma pena muito grande, então é sempre um prazer, é sempre uma honra estar aqui com vocês, professores coordenadores. Se a gente tiver o pessoal da gestão, pessoal das diretorias de ensino, é um prazer estar aqui estudando, né, esse momento de estudos. Eu sempre falo, meu coração está sempre com vocês. Um grande beijo, um forte abraço, se cuidem e até semana que vem na transmissão de etapa. Um grande beijo, pessoal. Até logo. Obrigada a todos aí que nos assistiram.